Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! E aí, meninas, como vocês estão, hein? Olha, hoje eu tô só o bagaço, até por isso não vai ter vídeo hoje. Ninguém perguntou, absolutamente ninguém, tá? Mas eu estou contando pra vocês, porque esse espaço é um espaço onde eu desabafo com vocês, minhas amigas ouvintes. Eu estou num dia de menstruação nível hard, sabe aquele dia nível hard? E eu tô com um carisma, assim, caras, de uma lagartixa com uma deficiência de vitamina D. Vocês conseguem imaginar isso? Uma lagartixa sem vitamina D? Sou eu hoje. Então, assim, tenho a menor condição de mostrar minha cara aqui. Mas é isso, né? Ninguém perguntou, mas tudo bem, falei e bora lá. Hoje eu vim falar com vocês de um tema que pode até parecer, assim, um pouco tristinho, um pouco melancólicozinho, um pouco borocochosinho, mas que eu confesso pra vocês que eu entendo hoje que faz parte do processo de amadurecimento. E faz parte, sim, de ser feliz nesse processo de amadurecimento. O tema de hoje é os sonhos que não vamos realizar. Gostaram já do título? A gente vai fazer o quê? Um podcast que é... Desmotivacional. que vai fazer você desistir, né? Um podcast sobre anti-resiliência, sobre desistência, sabe? Sobre desmotivação. Brincadeira, gente, é mais uma coisa de uma reflexão. Vocês sabem que nunca que euzinha vou incentivar vocês a desistir dos sonhos de vocês. Ou a não ter sonhos, né? Vocês já me conhecem o suficiente. A gente já tem uma relação aqui mais antiga, né? Mais íntima. Vocês sabem que eu nunca faria isso. Mas... vamos refletir e vamos ver se vocês chegam comigo lá no final, no mesmo lugar que eu cheguei, na mesma, assim, conclusão que eu cheguei. Por que é importante também a gente falar sobre esses sonhos que não vamos realizar? Porque é isso, gente. Muito se fala sobre o quê? Sobre os sonhos que queremos realizar e as milhares de técnicas que a gente tem aí pra correr atrás deles. Mas pouco se fala da importância de desistir dos sonhos também. Eu não sei se é assim, a maturidade, o alinhamento dos planetas, a terapia ou a junção de tudo isso, mas eu percebo que cada vez mais eu tenho encontrado uma certa paz e uma certa tranquilidade de entender que tem vários sonhos meus, que eu simplesmente não vou realizar. Olha que, gente, é muita loucura isso. Quando eu era mais nova, isso me causava muita angústia. Eu tinha muita dificuldade de abrir mão dessas versões passadas, desses sonhos. Era uma coisa que me deixava triste, gente. Triste de verdade, assim, angustiada. Parecia que eu tava desistindo de alguma coisa, sabe? Que eu tava deixando pra trás alguma coisa muito importante. Mas hoje, pasmem, me dá uma paz. Eu encontrei uma paz terrível nesses sonhos não realizados. E acho hoje que é uma coisa muito boa e muito saudável. Porque imagina se eu ficasse presa em realizar sonho de infância, ou até sonho de adolescência. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu até acho que eu já contei essa história por aqui em algum episódio. Mas quando eu tive meu primeiro e-mail, que eu acho que era um zip e-mail, a primeira newsletter que eu me inscrevi na minha vida com meu primeiro e-mail foi no site luxuryhotels.com, do português hotéisdeluxo.com, que hoje verifiquei aqui, né? Tentei entrar, mas hoje ele é um domínio que encaminha você pros hotéis Marriott, né? Que são hotéis de luxo também. Então, até foi bom que eu procurei aqui e lembrei que sou pobre e não realizarei este sonho de me hospedar em todos os hotéis de luxo que eu gostaria. Risos. E aí, esse era um site que ele juntava informações, fotos e tal, de vários hotéis de luxo pelo mundo inteiro. E, gente, a Marianinha, adolescente, que ficava horas nesse site, ela sonhava no quê? Sonhava em ser rica. Mas não rica, muito rica. Rica milionária. Agora, vocês imaginam que merda eu, com 37, ainda estar achando que isso é possível, sem ser herdeira, ou sem explorar bizarramente outros trabalhadores. Alô, Marx! Então, assim, olha a importância de eu ter crescido, ter adquirido consciência social, sabe? E hoje saber que isso não é um sonho legal. Ser rica, multimilionária, primeiro, não é um sonho possível na nossa sociedade capitalista. Porque, assim, querer ser muito, muito rica, né, ser milionária, bilionária, tem esse lado muito escroto. Aliás, tem vários lados muito escrotos que a verdade é que eu nem quero lidar na minha vida. Desde que eu entrei no mercado de trabalho, percebi como é que funciona a pirâmide do poder, da hierarquia, galera que manda, galera que obedece, a necessidade de ficar fazendo politicagem.
de ficar lambendo os chefes, as pessoas importantes, já percebi que Oi, oi, oi. não saberia lidar. E eu percebo que o quê? Pessoas muito ricas, grande parte da vida delas é isso. Ficar fazendo política, ficar agradando gente chata, ficar indo em evento chato, ficar indo em rolê chato, tipo, com gente desagradável, porque precisa manter ali o status. Chatíssimo. Chatíssimo. Então eu decidi, percebi que não quero isso na minha vida. Portanto, esse sonho da adolescente ali, que tava no computador, vendo site de hotéis de luxo, já não faz mais sentido. Já fala, poxa, não tem nada a ver isso aí. Já nem quero mais. E se alguém viesse pra mim e oferecesse, Mariana, você gostaria de visitar todos os hotéis de luxo do mundo? Eu falaria, com toda certeza. Apenas me fale dia e hora que estarei no aeroporto e quantas malas posso despachar, né? Afinal, não sou trouxa, não sou otária. Mas eu não sonho mais com isso, não é uma coisa que ocupa mais um espaço na minha mente. Já ficou pra trás, porque a pessoa que eu sou hoje já não dá mais pra ela encaixar o sonho daquela lá de sei lá quantos anos, 15 anos, não sei quantos anos eu tinha. Não dá mais. Eu já sonhei também, numa outra época, que eu ia morar em outro país por muitos, muitos, muitos anos. Eu achei que eu ia ter, assim, grande parte da minha vida adulta em algum país do exterior, assim, na época que eu achava os Estados Unidos muito legal, a Europa muito legal, né? Já sonhei em ter 3 filhos. Hoje, meio que sonho não ter nenhum. Já sonhei também que um dia seria uma grande amiga de RuPaul. Sim, gente! Isso é coisa de 10, 12, 15 anos atrás, tá? Não é muito, não. Então, você imagina, se eu fosse ficar perdendo energia, gastando energia, expectativa com esses sonhos, já não daria mais. E há algum tempo, menos tempo, né? Uma coisa mais recente, eu me dei conta de que eu não vou realizar todos os sonhos que eu já tive. Aliás, é muito provável que eu não realize nem todos que eu tenho hoje. Não é nem os que eu já tive desde sempre, é os que eu tenho hoje. E ainda é muito provável até que eu só realize uma pequenina minoria deles. Isso, assim, não é uma ideia super feliz, animadora, né? Uma coisa assim, pra cima. Mas eu acho que também não é triste. É uma ideia, não sei, melancólica. Acho que a palavra melhor é melancolia. É esquisito. Se eu paro pra pensar muito nisso, eu tenho a sensação de que eu tô deixando algo meio que vivo pra trás. Uma coisa com vida. Tipo uma amiga ou um amigo íntimo. Parece que eu tô caminhando, tipo, eu tô indo pra frente e tô me afastando de algo que ainda tem vida, de que ainda tá pulsando. Tipo, como se fosse, assim, um montinho, assim, uma bolinha de energia que eu cultivei. Ela foi crescendo, ela ficou lá comigo. Só que agora ela vai ficando pra trás, vai ficar lá pra trás sozinha até ela sumir, porque eu não vou mais colocar energia nela. E é triste. Mas não é triste também, não é esse triste. É triste, tipo, Poxa vida. sabe? Mas não é um triste, tipo, Caralho, tô sofrendo. é um triste mais, poxa, caramba, sabe? Tem essa diferença, né? Da coisa triste, ela pode ser triste de vários jeitos. E esse é que eu pesei o clima pra vocês. Desculpa, gente, não foi a intenção de deixar ninguém borocochosinho aqui. Foi só uma cena bonita que veio na minha cabeça. Talvez pelo período menstrual em que me encontro, meu astral, meu ânimo tá mais assim. Pode ser. Não vou negar, pode ser sim. Vamos continuar que eu acho que a gente vai chegar em lugares melhores. A primeira vez que eu acho que essa ficha caiu foi quando eu comecei a refletir na terapia, que também não faz muito tempo, sobre todas as versões e desejos que eu tinha que deixar pra trás pra poder abraçar uma nova versão de mim mesma que estava surgindo, que está aqui agora falando com vocês. Também já falei muito disso em vários outros episódios, sobre esse processo até de um pequeno luto, assim, de aceitar que aquela pessoa já não é mais você. Vou dar um exemplo pessoal, tipo aquela que adorava ir em festa, adorava ficar até as 6 horas da manhã, ser a última a sair da balada, nananã. Aquela já não existe mais. Aquela que virava à noite na faculdade, que ia viajar de carro, virava à noite, chegava a beber, já não existe mais, ela não tem mais isso. Falei já bastante disso e da dificuldade que eu tenho de desapegar, sabe? De aceitar. Porque aquelas lá, elas estavam lá tão claros, sabe? Eram versões tão completas, tão formadas. E é difícil deixar pra trás pra falar, não, beleza, aquelas lá não sobreviveram. E eu tenho que deixá-las pra trás pra poder abraçar essa nova versão que está aqui presente no hoje. E a gente cresce ouvindo que a gente pode ser tudo que a gente quiser, né? Que também é um outro fator que piora essa situação. Só que o que ninguém conta é que além de a gente não poder ser tudo que a gente quiser, a gente também vai ter que ativamente deixar de ser um monte de coisa. Que não é só, não vou conseguir ser tudo que eu quiser. Você tem que ativamente escolher não ser mais algumas coisas pra ficar pra trás.
Vocês estão entendendo a responsabilidade que a gente tem e tal, a coisa de ser adulta, quanto é lidar com um monte de frustração? Porque assim, cada escolha, cada caminho, cada mudança de rota, cada pessoa que entra ou sai da nossa vida, ou que a gente tira, ou que a gente põe da nossa vida, cada trabalho que a gente pede demissão, cada emprego que a gente busca, cada curso que a gente escolhe fazer, meio que, muito entre aspas, mata as outras versões que até então eram possíveis. E com essas versões que a gente, entre aspas, matou, também se vão os sonhos dessas versões que nunca serão realizados. Meu Deus. Gente, às vezes sai uma sabedoria de mim que eu fico assim, basbacada. Talvez amadurecer seja um pouco isso, né? Seja abrir mão mesmo de algumas versões nossas sem apego e encontrar alguma paz no fato de que sim, tem muito grande sonho que parecia muito importante, muito relevante, muito fodão, que também vai ficar pra trás. Só que é difícil só falar, tudo bem, não quero mais e foda-se, sabe? Porque fica aquele negocinho, né? Aquela coisa viva ali pra trás, que você colocou tanta energia que a coisa ficou viva e você tem que deixar pra trás. Não sei. Mas é importante. Então, eu tenho hoje essa consciência, tô muito mais bem resolvida com isso, de que é importante, que tá tudo bem. Eu tenho essa paz interna de que os sonhos não realizados, eles também não fazem mais parte do que eu quero hoje, sabe? Que tá tudo bem. Porque antigamente, quando eu era mais nova, isso também é uma questão de maturidade, que no caso eu não tinha. Eu tinha muita urgência de viver tudo. Eu já falei um pouco disso no episódio, esqueci o número do episódio, mas é o episódio que eu falo, e se eu trocasse de personalidade? Que é um episódio que eu falo sobre o quanto às vezes eu me pego pensando, tipo, nossa, que triste que eu nunca vou ser uma monja tibetana. Tipo, que triste que eu não vou saber o que é você nascer na Letônia, sabe? Eu queria poder ter todas as experiências. Isso desde muito nova, né? Hoje em dia eu fico mais em paz com isso. Eu gostaria de poder pausar minha vida e acordar como outras personalidades, outras pessoas em outros lugares. Adoraria. Mas eu tô mais em paz de que vai ser só eu mesmo. Que o que tem pra essa vida aqui sou eu mesma. Mas além disso, quando eu era mais nova, eu tinha mais essa urgência. Então, por ter mais essa urgência que vem um pouco da imaturidade, né? Dessa ilusão sobre o mundo, a fantasia do que é o mundo, do que é a vida e tal. Eu queria viver tudo e eu ficava triste quando eu chegava à conclusão de que não, eu não ia viver tudo. Pra vocês terem noção, eu ficava triste de pensar que no momento que eu tava pensando, tava tudo acontecendo no mundo e eu tava só ali pensando, tipo, eu não tava participando de tudo que tava acontecendo no mundo, porque tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e eu ficava meio tipo, caramba, tem tanta coisa acontecendo e eu tô aqui só. Então eu tinha muito essa... Antes de FOMO, tá? Ser uma expressão hype, antes de ter um nome pra isso, mesmo antes da internet, eu já sentia falta das coisas que eu não estava vivendo. Eu acho que o pior não é querer viver tudo. Acho que isso é até compreensível. Acho que o maior problema é ficar triste por saber que não ia dar certo, que eu não ia conseguir. Essa parte que eu acho que é mais complicada. Quando a jovem, ela entra numa consciência de falar, é isso aí que tem. Essa encarnação aqui, essa vida vai ser uma só e as experiências vão ser limitadas. Nossa, gente, isso acabava comigo, assim. Acabava com a minha alegria. E é isso, hoje em dia, que sou uma mulher mais madura, já sou uma adulta premium, eu já fico bem mais em paz. Já consegui encontrar paz nessa ideia, né? De saber que, meu... Tudo bem, cara. Tudo bem eu não conhecer todos os lugares lindos, todas as paisagens e naturezas maravilhosas que existem no mundo. Tudo bem. Vai acabar essa vida aqui, essa encarnação, e tá tudo bem. Tipo, o importante é o que eu vou conseguir viver, sabe? O que eu, de fato, vou ver, experienciar, viver, realizar, é isso que importa, sabe? Não dá pra ficar me apegando ao que eu não vou realizar, porque isso é muito triste e muito desgastante também, né? E ficar gerando essa frustração, vivendo em cima dessas experiências não realizadas... É muito baixo astral. Outro fator que eu também acho que complica um pouco a nossa vida é essa caralha desta cultura do... Você pode, não desista nunca. Trabalhe enquanto eles dormem. O sonho sem ação é só um sonho. Seja resiliente. Gente, desistir... né, dentro desse discurso, é meio que coisa de fraco. Não sei se isso vai se perpetuar nas próximas gerações. Eu arrisco e eu espero de coração que não. Eu espero que isso seja uma coisa que nós, millennials, herdamos do pessoal mais velho, que sim, viveu o sacrifício como uma única possibilidade de viver e prosperar, né? As gerações anteriores às nossas, elas foram muito baseadas na sobrevivência pelo sacrifício.
E nós, eu tô dizendo assim, não herdeiros, né? Nós, classe C, classe trabalhadora. Claro que aqui eu sempre falo da minha experiência de pessoa branca, né? Mas acho que uma experiência geracional compartilhada é uma experiência de sacrifício. Claro que as pessoas racializadas têm muito mais e tá muito mais próxima à geração do sacrifício do que a gente, do que as pessoas brancas. Mas acho que tem uma questão geracional, sim, de sobrevivência, construção de patrimônio, de riqueza e a base do trabalho, do sacrifício, que se perpetuou para nossa geração. Mais uma vez reforçando, dadas as devidas proporções, considerando, claro, os recortes de raça e classe, né? Que esse sacrifício ainda acontece na minha geração e vai acontecer em muitas outras para pessoas racializadas em outras condições de classe. Mas, no geral, a geração anterior à nossa, né, duas atrás da gente, só via essa possibilidade, né, de viver, que é na base do sacrifício. Eu preciso me sacrificar pra caralho, sacrificar tudo em nome de prosperar e de criar uma estrutura básica pra mim, pra minha família, pros meus descendentes. Isso é uma coisa mais histórica. Só que passou, né? Então a geração foi passando e de uma forma ou de outra, isso virou meio que nosso modo de vida, assim. Virou a nossa verdade. Uma verdade que paira ali no nosso inconsciente coletivo. Que eu realmente acredito que é algo geracional. É algo que meio que todo mundo de uma geração ali, pelo menos, acredita. E meio que sem perceber, reproduz no automático. Então, essa ideia não permite a gente desistir, sabe? Implicitamente, tá aí também descrito que você não querer fazer o sacrifício e você desistir é ruim. É errado, sabe? É fraqueza. Então, mudar de ideia, desistir, cansar, enjoar, meio que viraram coisas não muito bem vistas. Se você quer muito uma coisa e depois de alguns anos você não quer mais, aí você é fraca. Ou então você não quis o suficiente. Se você realmente quisesse, daria. Se você tivesse insistido um pouco mais, daria certo. Se você tivesse se esforçado mais, teria chegado lá. Bem entre aspas, né? O que é esse lá chegar aonde? Mas e se eu não quisesse? E se não fizer mais sentido na minha vida e pra pessoa que eu sou hoje? Se eu quiser só desistir, se eu quiser falar, caralho, enjoei. Eu fiz, eu tentei, eu fui lá, mas eu enjoei, eu achei, cansei. Quero mudar, achei uma bosta. Quero mudar de ideia, de casa, de cidade, de profissão, de tipo de relacionamento, de qualquer coisa, entendeu? A gente precisa meio que virar essa chave pra poder ficar mais em paz com esses sonhos não realizados, a partir dessa perspectiva de que tá tudo bem desistir e cansar e enjoar, né? Porque esse tipo de ideia e de julgamento que a gente faz com a gente e com os outros dificulta muito pra gente deixar grandes sonhos pra trás e ficar em paz com isso, sabe? Porque se você vir e falar... Nossa, estou há 10 anos juntando dinheiro pra morar no México. Então você ficou 10 anos, todo mundo acompanhando o seu esforço, o seu pique ali de juntar 10 anos de dinheiro pra ir morar no México. Depois de 10 anos, tá com tudo pronto assim, né? Tá com dinheiro, você fala... Ah, mas eu vou ficar mesmo no Brasil mesmo. Mudei de ideia. Pra muitas pessoas, acaba tendo essa ideia de fracasso. Mas, pô, eu não fracassei, eu só mudei de ideia, eu só não quero mais. Acho que também tem uma questão que na nossa sociedade, assim, nossa estrutura de pensamento, o que a gente valoriza, essa flexibilidade e, bem entre aspas, instabilidade, são vistos como aspectos negativos, né? Você ser flexível pra mudar de ideia, pra ser, entre aspas, volátil. Mas é que é isso, volátil é uma palavra que tem um peso negativo. Né? Se é uma pessoa volátil, imediatamente você pensa, não é uma pessoa confiável, porque ela pode mudar de ideia muito rápido, eu não posso confiar nela, mas sei lá, tem limites, eu acho. Claro, óbvio, gente, tudo, né, como eu repito aqui, em todos os episódios, tudo é uma questão de equilíbrio. Também não dá pra você contar com uma pessoa que muda de ideia a cada 5 minutos, que isso aí também já é o extremo, né? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do exemplo que eu dei. 10 anos juntando dinheiro pra uma coisa, depois você muda de ideia. 10 anos juntando dinheiro pra comprar um carro. Juntei todo o dinheiro. Não quero mais comprar um carro, quero comprar um veleiro. Não dá, né, eu acho. Depende do carro. Mas é isso, não quero mais comprar um carro. Quero comprar um mochilão, sair viajando pela Europa Oriental. É fraco porque não quer mais comprar o carro? Não, caralho, mudou de ideia. E as pessoas têm essa visão de que, não é de confiança. Mas será que não é mais de confiança ainda? Porque a pessoa é mais sincera e mais fiel a ela mesma se ela é capaz de falar isso, de falar, mudei de ideia, não quero mais. E se ela é mais fiel a si mesma, mais verdadeira, teoricamente seria uma pessoa até mais confiável. Eu realmente acho que a gente deveria fazer um esforcinho pra valorizar mais essas características, sabe? Em oposição à rigidez, assim. Tipo, estabilidade, rigidez. Porque
essa pessoa fez concurso, um clássico, né? Tanto é verdade que a geração anterior prioriza isso, o sacrifício e estabilidade, que a grande piada entre nós millennials é o quanto os nossos pais queriam que a gente fizesse concurso. Eles valorizam isso, tipo, nossa, ela fez concurso, fez uma carreira de 30 anos no mesmo lugar. Poxa, que legal. A gente vê isso com bons olhos, a gente vê isso como um grande valor moral, né? Como um sinal de uma pessoa que tem bons valores, uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadora. E se a pessoa fala, não, mudei de ideia, tal, aí já é tipo, não é de confiança, é irresponsável, então fraca, enfim. Talvez a pessoa... só tenho mudado de ideia e foda-se também, né, gente? E também a gente tem que considerar que a gente tá vivendo aí um período de muito mais instabilidade hoje. E isso requer que a gente também seja mais flexível, né? Porque as coisas estão muito... à beira de grandes colapsos e tal. Então, assim, de repente não dá pra você sonhar em se aposentar na praia. Pode ser que daqui a 50 anos não tenha praia. Rindo pra não chorar. Pode ser que todas as praias tenham alagado. Então também tem esse fator, que, né, num mundo mais instável, onde as instituições são mais instáveis, a economia é mais instável, o valor do dinheiro é mais instável, isso também tem que ser colocado na conta. É que não dá pra ficar mais se prendendo a grandes estruturas fixas e instituições fixas pra nada, porque tudo pode ruir a qualquer momento. Então, tá na hora também da gente valorizar um pouco essa mudança, transformação eterna, ao contrário dessa coisa de ficar estável e parado, né? Então, eu acho importante a gente se dar cada vez melhor com essa ideia, porque acho que isso vai ser cada vez mais necessário, inclusive. Além de tudo isso, tem outro fator ainda, que a insistência no sonho, seja ele qual for, de qual época for, ele pode ali esbarrar num auto-engano. A gente não pode desconsiderar totalmente que esse discursinho que a gente falou agora há pouco sobre se você insistir vai dar, se você tivesse tentado, se você tivesse... ele tá naquela linha tênue da porra da meritocracia, né? Então a gente coloca a culpa no indivíduo. Se ele tivesse sido mais persistente, ele teria conseguido. Mas será? Será, gente? Também é desconsiderar, como eu falei, que a gente vive, além de uma sociedade instável, uma sociedade desigual, racista, classista, misógina. É desconsiderar também que a gente tá no meio desse colapso climático, político, social, econômico, que as coisas estão mudando cada vez mais rápido o tempo todo, que a gente não tem o controle de nada e que sim, qualquer dia, a qualquer momento, um sonho possível pode virar impossível. E tem que estar tudo bem. Mesmo, gente, que tem ali um gostinho salgado de lágrimas, a gente tem que engolir. E tem que seguir o baile, minhas filhas. Inclusive porque ter um pouco de limite também é saudável, né? Eu falei sobre isso no episódio, acho que foi o 58, que limite também pode ser liberdade. E talvez desistir também seja um pouco de liberdade. Não vamos viver nada que há pra viver. Vamos desistir. Vamos nos despermitir. Lulu Santos, brincadeira. Tem isso, né? Porque não é só porque você investiu horas, dias, meses numa ideia, num sonho, num projeto, que esse tempo foi perdido. Porque tem muita gente que associa essas duas coisas também. Tipo, desistir de uma coisa quer dizer que eu desperdicei tempo. Tempo investido, ele não pode ser uma prisão perpétua dentro de um sonho. Olha que bonito isso, gente. Ai, poxa, que bonito. O que eu imaginei aqui, Imaginei o sonho, ele sendo o quê? Uma nuvem bem grande. Uma nuvem cor-de-rosa, assim, bem grande. Esse é o meu sonho. Eu invisto muito tempo nele, né? Pra ele poder ficar essa nuvem grande. Só que esse tempo que eu investi, ele vira uma prisão dentro do meu sonho. Ai, que triste. Uma prisão de barras de ouro dentro da minha nuvem rosa. Eu não posso mais sair só porque eu investi tempo nela pra ela crescer. Pelo amor de Deus, gente, que coisa horrorosa. Na verdade, a gente faz as nossas coisinhas ali, a gente investe o nosso tempinho, porque naquele momento faz sentido. Depois pode não fazer mais. E desistir, nesse caso, é se libertar. É falar, cara, eu não desperdicei meu tempo. Eu investi meu tempo naquele momento, naquilo que fazia sentido. Agora não faz mais. E tudo bem. Passou. E digo mais. Nenhuma aquisição de experiência e de conhecimento é perdida. Essa é uma verdade que eu levo pra mim, tá? E eu falo por mim numa experiência pessoal. Tudo que eu já achei que era um sonho e que eu investi grandes quantidades de tempo e de energia, acabaram me trazendo habilidades, informações, qualidades, talentos que até hoje são úteis pra mim nos novos sonhos ou projetos que eu tenho, que eu escolhi investir. Nada, gente, é desperdiçado totalmente. Eu acredito, assim, plenamente nisso. Você pode pensar aí
na sua cabeça, no curso, na vivência, na experiência mais absurda que você já teve, que você acha que você, cara, não aproveita nada dela. É mentira. Porque pelo menos você vai aproveitar as relações que você criou. Até uma experiência ruim é um aprendizado que você não gosta, não quer repetir, entendeu? Então, o tempo que você investiu nesses sonhos antigos, ele também trouxe pra você conhecimentos que você vai aplicar de novo e que fazem parte de quem você é agora. Nada, gente, nada de que eu fiz e que nas épocas que eu fiz foram grandes sonhos, grandes investimentos, grandes metas, foi desperdiçado, nada. Porque hoje eu olho tudo que eu aprendi, que eu conquistei, de conhecimento, tá? Não tô falando de material, não. Eu aplico nos meus novos sonhos. É muito louco isso, mas eu gostaria que vocês pensassem a respeito. E junto com isso, eu trago uma outra reflexão, que é uma coisa que eu pensei agora aqui, ao vivo. Mesmo com essa mudança de sonhos e objetivos, será que a gente esteve em algum momento da nossa vida realmente tão distante do que a gente é e do que a gente quer? Será que essa coisa hipoteticamente absurda que eu fiz, que parece que não teve nada a ver com o que eu queria, gostava, não sei o quê, será que é tão distante assim? Será que não tem realmente nenhum ponto de intersecção, de proximidade, de contato, nenhum pontinho de contato? Porque eu realmente acho assim de coração que a gente nunca está tão distante assim do que a gente quer e do que a gente é. Por mais que pareça, eu acho que a gente nunca tá. Mas eu vou deixar essa aqui pra vocês pensarem, pra vocês refletirem. E a gente, quem sabe, explorar esse tema aí num outro episódio. Agora, vamos lá. Também não é só porque a gente entende a importância de desistir que a gente vai falar que, assim, é uma coisa fácil de fazer, né? Que é melzinho na chupeta, que é um docinho, que é um morango. Porque não é, desistir dói. E por quê? Porque a gente não tá desistindo só do plano. A gente tá desistindo, vejam bem, daquela versão da gente mesma que vai ficar pra trás junto com o sonho. Vocês entendem isso, gente? Nossa, que babado. Vocês já sentiram saudade de quem vocês eram? De quem vocês já foram? Ou de quem vocês acharam que seriam ou queriam ser? Eu já senti saudade e é muito esquisito. É muito esquisito, pra não dizer triste, né? Porque eu não quero pesar o clima aqui, não quero que a gente fique chateada, mas é bem esquisito. Já falei disso também em algum episódio, talvez em vários episódios. Eu faço bastante terapia pra processar isso, inclusive. Pra aceitar e me conformar que, sim, tem várias Marianas que, inclusive, eram muito legais, tá? Eram completas, com personalidades formadas, que se encaixavam muito bem, que elas não têm mais espaço na minha vida, que elas não cabem mais aqui. Eu não vou realizar mais os sonhos delas. Gente, pensando aqui, eu acho que, assim, personalizar essas outras versões de mim mesma não foi uma boa ideia. Porque agora o que aconteceu? Eu pensei nelas como outras pessoinhas. E eu fiquei triste por elas, né? Porque elas não vão realizar o sonho delas, né? Sim, eu sou esse nível de doida, né? Que eu fico imaginando agora as outras Marianas que eu deixei pra trás e elas chateadas, tristes. Porque elas não vão realizar o sonho delas que eu tô deixando pra trás também. Nossa, olha, foi ruim isso. Não recomendo. Então dói, tá? Dói. Você deixar, porque é tipo um luto mesmo. É tipo você meio que deixar morrer, né? É um mini luto. Não só pelo sonho que ficou pra trás, pela versão sua que ficou pra trás, mas também olha só, acompanha, pelas fantasias do que essas outras versões seriam. Olha como a coisa vai longe. Porque aquela do passado que você deixou pra trás, aquela pessoa do passado que você deixou pra poder parir essa nova versão, ela tinha os sonhos dela e ela ia pra um caminho. Ela tinha um destino, um caminho, um fim diferente do que você tá tendo hoje, que você fez outra escolha. Você escolheu outro caminho, você matou todos os outros. Esse aqui que você tá vivendo é um, e tá abrindo 1 milhão de possibilidades, mas aquele que você deixou pra trás já ficou. E também ficou pra trás a fantasia sobre o que aquela versão seria. Vou tentar dar um exemplo mais prático. Então, vamos supor, vamos pegar a Mariana, a Mari G, na época que eu era redatora. Então, aquela Mariana redatora gostava do que fazia, ia super bem, era super elogiada, tinha ideias muito legais. Naquele momento, ela mirava ali numa carreira em publicidade. Coitada. Ai, tadinha. Que desgraça. Mas é o que ela sabia no momento, né, gente? Ela mirava nessa carreira. Então, a fantasia dessa minha versão da redatora era fazer uma carreira e possivelmente ser, sei lá, diretora criativa de uma grande agência, quem sabe até uma agência em outro país, trabalhar com marcas internacionais, morar fora e ser reconhecida, e ganhar prêmios da publicidade, ganhar um Leão de Cannes, não sei o quê. Então, naquela época existia essa fantasia, essa projeção da Mariana redatora, certo? Quando eu decidi sair de agência de publicidade e não dar continuidade nessa carreira,
Eu matei essa Mariana. E junto com ela, morreu toda essa fantasia também. Então, gente, é muito significativo, sabe? É bastante coisa que fica pra trás. Então, é compreensível essa dor. É compreensível que a gente fique meio desamparada. Porque, além de tudo, a gente tá sozinha nessa. É um processo solitário. Porque só a gente conheceu essas versões que ficaram pra trás. E os sonhos mais íntimos dessas versões. E tudo que morreu. Só a gente viveu, sonhou, esperou, quis. E só a gente sabe, portanto, tudo que morreu, tudo que ficou pra trás. Então só a gente pode sentir essa tristeza. Só a gente pode sentir falta dessas versões passadas e dos sonhos delas. Olha só. Vocês estão vendo como é profundo? Como tem muita coisa? Poxa vida, cara! Vamos dar um crédito aí pra nossa dor, vamos dar um crédito pra nossa tristezinha por essas versões que ficaram pra trás. Não é pra dar muito crédito, porque eu não quero que ninguém fique aí afundada em nostalgia e melancolia pelo que já passou. O nome disso é depressão. Quando você parou de desenhar? Mas eu acho que merece sim uma atenção e um carinho. Uma compreensão e um acolhimento. Porque realmente não é fácil. Mas, mesmo assim, eu passei por todas essas fases. Continuo passando e trabalhando elas e processando em terapia. Pra quê? Pra entrar nesse movimento que eu tô agora de encontrar paz. Né? De entrar nesse movimento de meio que anti-resiliência. Meio que assim, não é resiliência, pode ser teimosia. Te orienta vagabunda. E não numa vibe de preguiça de tentar. Né? Até pelo contrário, porque como eu já falei pra vocês, esse ano eu ativei a skin vencedora. É mais uma vibe de vamos amadurecer e desistir de algumas coisas sim. Vamos parar sim de colocar energia em coisas que nem fazem mais sentido. Vamos desapegar e entender que talvez os sonhos da maturidade sejam mais simples. E, portanto, muito provavelmente, mais realistas. E no final, gente, assim, viver em paz com esses sonhos que a gente não vai realizar é um alívio, tá? Tira um peso, tira uma pressão, tira uma ideia, assim, de performance, de parâmetro de sucesso, de obrigação de ser uma pessoa muito realizada, que é chato pra caralho. Se você for pensar até uma ideia, assim, bem esticando o conceito, assim... Uma ideia anticapitalista. Não vou realizar não. Não vou, porra. Não vou realizar todos os meus sonhos, eu não vou correr atrás deles porque eu não quero. Porque eu já percebi que muita coisa não faz mais sentido. Eu quero ter mais um pouco de paz, de tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Essas ideias todas aí ilusórias, adolescentes, tchau, sabe? Vai você trabalhar enquanto eles dormem e eu vou dormir enquanto eles dormem. E de preferência eu vou dormir também enquanto eles trabalham. É claro que eu quero me sentir realizada. Todo mundo quer. Claro que eu quero. E eu acho, sim, muito, muito importante a gente ter sonhos pra buscar. Eu sou uma pessoa movida por sonhos, vocês já perceberam, né? Sonhos, imagens mentais, vontades, desejos. Mas hoje eu tenho realmente uma noção de que isso vai ser muito diferente, né? Foi muito diferente aos 15, aos 20, vai ser muito diferente aos 40, aos 50, aos 70, aos 80. Traz uma paz, né? De que você tá tudo bem. Você pode só escolher o sonhinho de cada fase, e os outros que vão ficando pra trás, e tá tudo bem. E talvez é isso, crescer seja isso, amadurecer seja isso, aceitar que a gente não vai viver todas as vidas que a gente imaginou, que a gente não vai realizar todos os sonhos que já tivemos, que algumas versões nossas vão morrer no meio do caminho, sim, tem que estar tudo bem, né? Porque no final também as partes e os sonhos que ficam, se a gente for ver, eles são os que realmente têm mais a ver com quem a gente é hoje, né? E o que a gente tá buscando ser. Né, esse lugar pra onde a gente tá caminhando. É isso, galera. Quero que vocês reflitam qual o sonho de vocês ainda estão segurando aí, só porque vocês têm medo de parecer que desistiram. E não performaram, não chegaram lá, ou não cumpriram um certo protocolo, uma certa tabela. Tem aí algum? Vocês acham que tem? Vocês sentem que tem aí? Conforme eu fui falando, foi vindo coisinhas na cabeça de vocês? Eu quero saber. Vocês me contem, e aí o que vocês forem me contando, a gente pode o quê? Desdobrar um outro episódio. Aliás, eu acabei de ter essa ideia e vou fazer isso. Vou fazer isso no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link para esse grupo aqui na descrição do episódio. E vou pedir lá no grupo áudios de vocês, ouvintes, me falando sobre isso, sobre esse tema de sonhos que não vão realizar. Pra gente poder comentar no próximo episódio com a participação de vocês. Vou adorar saber, quero muito saber o que vocês pensaram e o que vocês refletiram e quais são os sonhos de vocês que ficaram pra trás. Ou, enfim, quais que vocês levam, de repente ficaram com vocês e persistiram. Quero saber. Vou pedir esses áudios no grupo pro próximo episódio. Então, se você quiser fazer um comentário, trazer uma ideia, acrescentar alguma coisa, clica no link aqui da descrição do episódio, entra no nosso grupo e me aguarde por lá. Ok? Então ok. Foi ótimo essa conversa com vocês. Eu amei. Eu amei dividir essa brisa com vocês. E é isso, meus amores. Até a próxima quinta-feira. Um beijo.